dar início a mais uma escola, já de antemão avisando, né, que segundo avisaram semana passada, o outro domingo e o próximo é Natal e Ano Novo. Então, acharam melhor por não ter escola devido aos preparativos que fazem aí para essa data. Então nós não vamos ter. E vamos retornar, se Deus se permitir, no ano que vem. Hoje nós vamos estar finalizando, segundo a graça de Deus, o estudo sobre a escola que fala sobre a mentira. Nós falamos na primeira escola, a terceira essa, na primeira escola, quem é que lembra? Nós citamos a mentira como a origem, não é isso? Vocês não lembram? A origem. Então nós mostramos, tudo baseado em João 8,44. Nós mostramos que o originador, o patriarca da mentira, é o diabo. E nós mostramos que isso aí não é uma coisa esplêndida, maravilhosa da parte das trevas, não. É próprio dele. Ele jamais se firmar na verdade. Então vimos isso como origem. Na segunda escola, que foi na semana passada, nós mostramos o modus operandi, que é assim que falamos, é assim que o pessoal fala com relação ao crime. O modus operandi de Satanás. Como ele age. Nós, com dois exemplos, quem é que lembra os dois exemplos? Sandro não estava aqui na outra não, né? Nós usamos dois exemplos. Nós usamos o exemplo de Jeremias, vocês não lembram? De Jeremias, sim, que o profeta Ananias, não é isso? Mentiu para o povo e depois Jeremias o repreendeu e falou assim: ó, o Senhor, você fez com que o povo acreditasse em o quê? Quem é que lembra? Mentiras. Ou seja, você fez com que o povo acreditasse uma mentira. Quando Jeremias fala isso, mostra a atuação do diabo, que foi citada no primeiro estudo, essa atuação principal. Ela serve para o quê? A mentira tem como principal função fazer o quê com os filhos da verdade? Uma tentativa. Qual é a tentativa da mentira? Desobediência. Sim, está dentro do pacote. Mas lembra que nós comentamos? Na verdade, fazer o quê? Vocês são filhos da verdade? Ele já permanece na verdade, não permanece? Como se dá ouvidos à mentira, ela pode causar uma desestruturação. Um exemplo disso, lembra na tentação, a queda do homem, na tentação? O capítulo 3, versículo 3 e 4, se não me engano, de Gênesis, fala assim, ó, a serpente fala assim: certamente não morrereis. É isso? Mentira. Então, a primeira coisa é citar a mentira. Porque Deus sabe que quando vocês comerem, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Verdade ou mentira? Verdade. Aí é verdade. Verdade. Isso. Mas com o quê? Sutileza. Misturado. Muitas vezes nós usamos a verdade para poder prejudicar. Eu já comentei aqui nos estudos passados que muitas vezes você sabe uma situação de alguém. É um ponto fraco, é uma fraqueza que a pessoa teve, e você usa a verdade, que você não está mentindo, para atacar. Nesse caso aí, a operação do maligno... Tem algum problema aí? Não, botar no silencioso. Então, nesse caso aí, a operação do maligno foi o quê? Esse modo de operação, desestruturar o que já se sabia. A ordem já tinha sido dada por Deus, dela não comer, porque o dia que comer vão o quê? Morrer. Ora bem, Deus falou justamente a mentira. Ah, não, Deus falou mentira. Aquilo que o diabo usou como mentira, não, vocês não vão morrer. Eu desestruturo primeiro. E é isso que acontece. Eu estou citando ele em Jeremias. Desestruturando a base da verdade, não a verdade, mas a base, aquilo que você se segura. Você deu ouvidos à mentira e duvida que ela possa te convencer. E você se assusta que quando você vê, você está tomado no teu pescoço. Quer ver um exemplo? A mentira, ela se baseia no teu desejo. Lembra que a mulher olhou para a árvore e ficava vendo, ela era uma árvore boa para dar conhecimento. Ela já não citou isso? Então, dentro do desejo dela, e nós vamos ver isso nessa manhã, o diabo entrou com a mentira.
ele trabalha justamente nisso. Nós estamos caminhando na verdade, mas temos desejos dentro do nosso coração que não foram ainda, não se tornaram oportunistas. Ainda não tiveram gatilhos. Vamos saber o que é o gatilho? Aquilo que dispara. Isso faz lembrar o que Tiago diz. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por quem? Por Deus. Porque Deus o quê? E ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas, atenção, irmão Elizabeth, como exemplo para todo mundo. Cada um é tentado, não é isso que diz? Pela sua própria cobiça. Ué, mas peraí, mas ele não praticou nada ainda. Então como é que funciona isso? Quando o atrai e o seduz. Aquilo está oculto dentro de você, mas nunca teve um gatilho. E quem é que opera esse gatilho? Que conhece muito bem a nossa essência humana. O inimigo das nossas almas. Isso aí. Ele opera esse gatilho. Então, quando Jeremias confrontou o profeta estava dando uma notícia boa. Vocês querem ouvir notícia boa? Santo, você quer ouvir notícia boa? Eu tenho notícia boa para te dar. Não é assim. Você entra, hoje eu vou, essa finalização eu quero pegar pesado para os irmãos entenderem. Olha bem, você entra numa instituição religiosa e você nunca é exortado a mudar de vida. Mas eu tenho que fazer com que você se sinta bem. É uma coisa lógica, não é isso? Quem é que vai dar uma cadeira ruim para uma pessoa sentar para ouvir a palavra? Mas ele se sinta bem, eu começo a afagar os egos. O que acontece é que nós duvidamos que naquela coisinha bonita, com aparência de temor, com aparência de santidade, haja um demônio. Vocês estão entendendo? Isso tudo é bíblico, não vai passar nas minhas palavras. Muitas vezes nós olhamos assim, não é possível. E nós usamos agora o segundo modo de operação. Quem é que lembra que rei, que eu citei como exemplo, no domingo passado? Acabe, não é isso? O que aconteceu com Acabe? Ele queria guerrear lá em Ramote de Gileade, chamou Josafá para ajudar ele, não é isso? Se eu não me engano, esse é o rei. Ele falou assim, vamos consultar. E consultou quantos profetas? 400. E os 400 diziam o quê? A uma voz. Diziam o quê? Vamos lembrar. O que dizia, Beth? Eles diziam assim, não vai não, que Deus não é contigo. Deveria vencer. Isso, vai que você... Olha só, vai porque você vai ser vitorioso. Olha bem, eu estou falando do modo de operação. Estou dando uma recapitulação da segunda aula. Modo de operação. Ele pegou, Josafá falou assim, olha, não tem nenhum profeta do Senhor aí não, que sabia que aqueles profetas, mesmo sendo usando o nome do Senhor, eles eram profetas de Baal. Ó, tem um aí que, Sandro, 400. Tem um aí que ensina doutrina, que não existe. Todos os estudiosos das Escrituras falam uma coisa a uma só voz, só ele fala isso. Entenda bem, olha o modo de operação das trevas com a mentira. Qual é a vantagem? Pergunto para os irmãos, sejam honestos, é mais fácil acreditar em ou humanamente falando, ou em 400? De forma irônica, a voz do povo, a voz da multidão, é isso? A voz do Agora isso não acontece, a gente fica assustado. Não é possível, gente, será que isso é treva? Mas são 400 homens falando espiritualmente a mesma coisa. 400 homens. E mostrei que ainda continuaram profetizando enquanto eles estavam sentados no trono. E eles não calavam a boca. Vai lá que você vai vencer. Vai lá que você vai vencer. Então entenda bem. Nós estamos vendo uma regra bíblica que um único homem falou a verdade. E 400 mentiram. Aí nós fomos ver a origem. Onde é que se originou essa mentira? Quem é que lembra? O que estava acontecendo nos bastidores dos bastidores dessa situação? O que estava acontecendo no invisível? Que o profeta falou assim, eis que eu vi o Senhor, o quê? Assentado. Perguntando quem ia... Não. Assentado no seu trono, não é isso que diz? E todo o exército do céu disposto à sua frente, à esquerda e à sua direita. E ele perguntou, olha bem, Deus, essa parte é que vai me lembrar para os estudos de hoje. Quem eu vou mandar
para que faça daqui de vocês, anjos meu, quem eu posso mandar para que possa enganar Acabe e faça ele cair em Ramote Gileade, porque a malignidade, a impiedade de Acabe já tinha passado o limite e já tinha sido profetizado que ele ia morrer. Um falava de uma forma e o outro falava de outra, mas eis que saiu um espírito e se apresentou com autoridade: eu farei. E Deus pergunta: como você fará? Preste atenção nisso. Eu serei um espírito mentiroso na boca daqueles que orientam o rei. Aí eu pergunto para os irmãos: é de Telemeu ou não é? Não foi uma concessão de Deus? Foi ou não foi, Sandro? Sim. Não foi assim, não, eu serei espírito. Ah, mentira, entenda bem. Mas já agora você está dizendo que é uma concessão de Deus? Sim, vocês vão ver. Vocês vão ver biblicamente, sem eu ter que explicar nada. A própria palavra de Deus vai explicar. O Senhor falou assim: eu desejo que ele caia, porque eu já avisei para ele que ele vai morrer pela impiedade dele. Ele não muda. Ele não muda. Ele falou: seria espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Vai, tu irás, e o que ele falou? E prevalecerás. Não é isso que ele fala? Irás e prevalecerás. Quando Acabe é enganado, tem uma ironia nessa história. Quem foi que incentivou Acabe a viver na impiedade? Quem incentivava Acabe a ser... A mulher dele. Sim, não era essa a resposta, mas vai ser essa. Jezabel, a mulher dele. E quem incentivava Jezabel? Satanás. Pode ser. Não, incentivava Jezabel. Essa mulher é tão importante que é tão símbolo de impiedade que em Apocalipse cita Jezabel como corruptora dos santos. Então entenda, se o diabo estava por trás disso, o diabo não alimentou Acabe com a impiedade. Agora quem se oferece para matar Acabe? Para mandar Acabe para a morte? Lembra de João 8,44? Que acha que ele não faz promessas, que ele imita os filhos da verdade, mas na verdade os filhos da mentira não têm promessa nenhuma. Sabe por quê? Não que devesse ter, porque ele vai o que fazer com eles antes do final da vida? Matá-los, ceifá-los. Ele faz, Beth, você viver na mentira. É uma coisa horrível, porque os homens religiosos dessa época escondem isso, mas não tem poder para esconder daquele que caminha para a luz. Não tem poder para esconder. Simplesmente eles ocultam para que você não saiba. Você não saiba que o diabo, na verdade, ele te coloca aqui, ele fez você seguir mentira, agora eu vou matar você. Porque ele tem um plano. Por isso João 8,44 diz: ele foi o que desde o princípio? Homicida. Na pessoa de quem que eu citei? Ele foi homicida numa pessoa. Caim. Ele foi homicida desde o princípio. Esse princípio da Gênese. É o princípio de todas as coisas. O próprio Caim foi um exemplo personificado da vontade dele. Homicida. Ele faz com que você siga a mentira, que você vire homicida como ele, e no final você seja ceifado. Então não é uma coisa perigosa, gente? Muito perigosa. E as pessoas estão brincando o tempo todo. Porque eu sou do Senhor. Eu já vi coisas assim: toma diabo, como se fosse assim, sabe? Como se você pudesse confrontá-lo, como se você pudesse bater de frente com ele. Eu sou o cara. Lembra que ele falou que ele conhecia Paulo? Sim. Eu sei quem é Jesus e bem conheço Paulo, não é isso? Mas vocês, nem sei quem são vocês. Falou dos exorcistas que tentavam exorcizar a menina, e a Bíblia diz que pulou em cima dele. Então tudo bem, esse modo de operação de engano é aí que eu quero entrar. O que aconteceu com Acabe? Tecnicamente, não foi enviado uma ação para ele errar? Sim. Foi ou não foi? Essa ação estava onde, Sandra? Assim, nas circunstâncias, olhando assim tudo que aconteceu, qual foi a chave dessa ação? Ou seja, eu farei com que ele erre porque ele vai crer. Em quem estava o problema? Nos profetas. Isso. E por que ele ouviu os profetas? Porque teoricamente trazia um recado de Deus para ele. Sim, Sandro, mas um profeta, ele falou que nunca falava que era bom para ele. Foi ou não foi, Beth? Então, Talvez ele achasse que o desejo do profeta fosse acontecer aquilo.
Isso. E quando o outro profeta deseja coisas boas, acontece coisas boas. Ah, sim, então, aquele que lhe fala a verdade, que a Bíblia fala assim, lembra de Jeremias? Mandei meus profetas de madrugada, e vocês os destruíram. Eu mandei falar com vocês durante 10 anos, lembra que eu li na semana passada? E vocês não se arrependeram. Esses são os vilões. Não fala nada que é bom. Nossa, fulano, você não abre a boca e fala nada que é bom, porque as pessoas querem ouvir coisas boas. Não é que agrada. Irmãos, na vida de um servo de Deus, de um filho da verdade, eu gosto desse título, um filho da verdade, qual é a única alegria, não é que ele deve ter, não, que ele tem, porque se ele é filho da verdade, só tem essa única alegria. Qual é? Cumprir e saber que está cumprindo a vontade do Pai. Sim. Fazendo a vontade do Pai, daquele que fala com ele. E com isso, o que ele espera no futuro da vida dele? A redenção. A redenção, não é isso? Então, vocês lembram do trecho de Lucas que fala que quando houver muita tribulação na terra, os filhos de Deus vão exultar, vão levantar a corona? Sim. Isso quer dizer que você não vai estar bem até aquele dia. Ô Beth, ô Joyce, entendam. Você não vai estar bem até o dia da redenção. Então todo mundo, os 400 profetas, vão falar assim, tua vida está uma desgraça. Olha bem para cá. Nós temos uma solução. Entidades religiosas botando faixas, dizendo assim, nós temos a solução para o seu problema. Parece até aquela brincadeira, seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram. Olha, eu estou chegando aqui. Entenda bem, dá a impressão que o diabo chega com uma malinha. Aqueles vendedores que abrem a mala, sai de tudo ali, sabe? Tem opção para tudo. Veja, coisa rápida. Vamos falar. Não tem uma imitação sendo comentada, o inimigo tentando imitar o Senhor. A Bíblia nos chama de dispenseiros. É. Você chega e fala o seguinte, olha, o Senhor pediu para ti oferecer este produto da dispensa celestial. Colossenses 3. O que você precisa hoje é de fé. O que você precisa hoje é de amor. O que você precisa hoje é crer. Beleza. Mas não resolve o problema. Você é renovado, você já não precisa mais dos peixes que você encontrou. O Senhor, você entende que o seu problema não é esse. O seu problema é não ter a vida eterna. E estar diante do Senhor. E Ele vai te sustentar. O inimigo, da mesma forma, tentando imitar, vai dizer, ó, eu estou vindo aqui com algo da dispensa infernal. Isso. Ó, se o seu problema é dívida, vou te dar riqueza. Se o teu problema É dívida, vou te dar riqueza, porque a riqueza resolve este problema. Em compensação, tem uma dívida eterna, não tem? Pronto. É a mesma analogia. Se a solução terrena tirar a redenção, para ele é vale. Pronto. Olha, escuta, vou pegar o gancho do que o Sandro falou. Não precisa abrir, não. Efésios 1, versículo 3. Eu citei errado, em Colossenses é outro texto. Bendito o Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Ou seja, ele deve ser bendito. Essa palavra é importante. Ou seja, louvado seja o Senhor que nos concedeu isso, vou ler, olha. O qual nos abençoou. Aí é a palavra-chave, não é o gatilho? Opa! Me abençoou. Quero ouvir essa proposta. Porque do outro lado você ouve também. Te darei bênçãos. Nos abençoou com todas as bênçãos. Melhorou ainda, não melhorou, Beto? Agora que melhorou mesmo, ó. Nos abençoou com todos os todos. Ih, eu estou bem. Todas as bênçãos espirituais. Já começou a murchar. Espirituais, ou seja, não tem a ver com essa carne, não tem a ver com a convivência desse mundo. Espirituais, nos lugares celestiais, mas não é na terra, não. Em Cristo, mas eu queria em mim. Ou seja, eu tenho que estar em Cristo para que essas bênçãos que vêm da dispensa de Deus, como o Sandro falou, sejam válidas para a minha vida. Sejam válidas. Então entenda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Por favor. 2 Tessalonicenses. Lembra que eu falei que Acabe foi enganado? Peguem isso aí, fiquem com isso na mente. 2 Tessalonicenses. Vocês sabem que os mentirosos terão um fim, não sabe? Sim. Mas não apareça nessa não é? Não, é sério, já viu?
É como uma flor linda. Você ainda consegue ver ela como uma flor lindona. Opa, eu queria ser como aquela flor. Então, mas vocês vão ver uma coisa terrível. Ó. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Beth, lê para mim, por favor. Pode ler? Não, o 2, versículo 7. Eu vou te pedir para dar umas paradas. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Continua. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Pronto. Existe uma pessoa que vai aparecer. Qual é o título dele? O inimigo. O inimigo. É muito importante prestar atenção, porque no grego, Paulo fez questão de frisar o inimigo, aquele que é totalmente contrário à natureza de Deus. Totalmente contrário, não é somente um ímpio, é o praticante da iniquidade, mas ainda não é Satanás. Olha só. Lê Beth 9. A esse, o iníquo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Tem uma vírgula aí, mas você pode dar uma paradinha. O que ele quer dizer com a esse cuja, segundo a eficácia? O que ele quer dizer com isso? A eficácia de Satanás. O que vocês entendem? Eficácia. A esse que é segundo a eficácia de Satanás. Dá a impressão de quê? Que Satanás fez o quê? Uma obra perfeita. Tá, mas vamos falar de como se fosse uma empresa. Ele fez o quê? Uma pessoa. Ele quer que aquilo dê fruto, que aquela empresa progrida. Então ele teve que fazer o quê? Investimento. Investiu todo o seu poder, todo. Agora eu ganho essa guerra. Olha bem. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o que, Beth? Com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Na semana passada, eu não esqueci não, você fez uma pergunta. Ou na semana passada, ou na primeira, acho que foi na semana passada. Mas, Jerônimo, e quando a pessoa, ela está querendo seguir a Cristo e é acudida pela mentira, lembra que você falou? Você que acaba ouvindo a mentira. Como é que fica essa pessoa? Foi o que eu deixei de ler na semana passada. O 10, lê por favor, Beth. Ó, peraí, repete o 9 mesmo com o 10 que tem uma vírgula, então só para a gente emendar. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Opa! Só vai ter, Sandro, poder poderoso, vou falar assim, poder poderoso em cima de quem? Dos que perecem. Quem são os que perecem? Que acolheram a mentira. Os filhos da mentira. A resposta está aí na próxima frase, lê, Beth. Para os que perecem. Os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Quem mede isso? Porque alguém vai falar, mas fulano recebeu o amor da verdade. Quem é que está garantindo isso? Esse envio da operação de erro está indo para esse Acabe aí, esse outro Acabe aí, porque ele buscou, não o que ele está falando? Hein? Ele está falando, porque não receberam o quê? O amor da verdade, não é isso? O amor da verdade. Então receberam o quê? O amor da mentira. O amor da mentira. Amaram a mentira, porque a mentira foi agradável para eles. Ó, porque não receberam, Debete, o amor. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Entendeu agora? Você acha que você ainda... Tu acha que eu tenho como argumentar contra isso? Não recebeu. Mas eu vi, eu vi fulano chorava de madrugada, a lágrima pingar. Vamos supor que você viu depois o resultado dele. Mas então, olha bem, não é um julgamento, é uma coisa que só quem é que conhece os seus?
O firme fundamento de Deus, Paulo escreveu no Timóteo, permanece tendo este selo, esta garantia. O Senhor conhece os seus. E esses seus apartem-se do mal. É uma característica, Beth. Ele conhece os seus, porque uma das características é o seguinte: eu não quero mentira, eu quero a verdade. Então, ele deseja isso. Agora, as pessoas muitas vezes se quedam aos pés de Cristo e nós vemos uma aparência muito bonita, mas na verdade só o Senhor conhece o que está acontecendo realmente. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, ó: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí teve uma consequência. Sandro, você não recebeu, Ronaldo, vou usar vocês dois. Os dois não receberam o amor da verdade para se salvarem. Era o que você precisava, era de tudo que vocês precisavam, eram poucos, ou apenas uma. O que lembra isso? Marta e Maria. Marta e Maria, não é isso? Ó, Maria, poucas não, Marta, você está fadigada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias, ou até mesmo uma. Maria escolheu. A vida está toda, o caminho com Cristo está baseado em escolhas. O que o pessoal confunde com a livre-arbitragem, ou seja, eu escolho, mas na verdade, muitas vezes a nossa escolha é incentivada por quem? E também por quem? Pelo diabo e também por quem? Pelo Senhor. Você concorda, sabe, que o Senhor pode lhe incentivar, por amor a você, pelo teu coração quebrantado, a não escolher o erro? Sim, claro. Ele pode, ele guarda. A Bíblia fala assim: fiel que vos chama e ele vos fará. Fará vocês fiel. Fala, vai falar. Em Provérbio, não lembro se é 8, não lembro, que vai falando sobre a sabedoria. E fala que a sabedoria fica sobre as praças, nas encruzilhadas, nos locais que estão acontecendo coisas ruins, clamando: olha, não faça isso, não faça isso, a sabedoria. Em compensação, a mulher louca, no caso, falando como se fosse uma pessoa maligna, não de carne e osso, mas assim, e esta pessoa fala assim: não, vem, deita aqui na minha cama, ou seja, seduzindo para aquilo que a pessoa está querendo. Isso. Mas ao mesmo tempo, uns vão dar ouvido à sabedoria. Isso aí. E outros não. Outros não. Mas entenda bem, mas esse que Deus não podia dar ajuda, não. Tudo tem a ver com a situação do coração. Lembra do primeiro estudo, segundo, terceiro, que falava sobre o arrependimento? Tudo começa aí. Se tudo não começasse aí, João Batista não precisava ir para o deserto. Para que Cristo pudesse trabalhar, o que ele tinha que fazer no deserto? Apregoar o quê? O arrependimento, que era um arrependimento de preparação. De preparação para que a terra não fosse ferida com maldição, não é isso? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. De tão importante que era o advento da encarnação do seu filho. Agora, Beth, tu parou no versículo 10, não é isso? Foi. Repete 10 e emenda com 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam... Só me desculpe, Beth, desculpe. Lembra que ele falou que a eficácia do poder, com todo o poder de justiça e mentira, não é isso? Ele não frisou? Olha aqui, ó. Com todo o poder, sinais e prodígios, os três equivalem a mentira, ó. Com todo o poder, versículo 9, e sinais e prodígios de bênção. Não, mentira. De mentira. Então, ou seja, a atuação da mentira vai ser visivelmente tão poderosa como a atuação de quê? A verdade. Da verdade. Então, tá entendendo, Beco, o que convence? Eu juro. Então, nós temos, sem eu já ter que falar, tem que ver onde Deus protege. Olha, leu 10, vai. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Bom, para. Por que eles perecem? Então, por que estão sendo condenados, Beth? Por que estão sendo condenados aí? A frase está falando. Não receberam. Porque não recebe, mas isso não é medido pela Elizabeth. Você não tem como medir seus filhos, você entendeu? A Joyce pode medir o pai, eu não posso medir a Joyce. Mas o Senhor perscruta o interior do homem e conhece todos que lhe pertencem. Agora o 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para. Foi ou não foi o que aconteceu com Acabe? Então Deus é injusto? Deus enviará, permitirá uma coisa que já está sacramentada para acontecer. Lembra que é o aparecimento do iníquo? É a segunda eficácia de Satanás, lembra? Então isso já estava nos planos de Deus. Ou seja, aqueles que buscaram a mentira agora terão a oportunidade de fechar com chave de ouro. Eles vão dar crédito.
A mentira vai falar o que você quer ouvir. E eu pergunto, o que você quer ouvir, Ronaldo? Pense como um homem loquaz que fala para os outros. Estou usando você como exemplo. Que você quer a Deus. Mas se você não é esse homem, o que a mentira tem para te oferecer? Ela diz assim, ó, você aceita isso, mas em troca vai a condenação. Ela fala isso para você? O que ela fala, Sandra? Tecnicamente falando assim... Que você não precisa passar o que você está passando. Isso! Isso não precisa! Beth, você não tem esse negócio que com muita tribulação convém estar no reino de Deus. Eu vos mostro um caminho melhor. Sabe o que fez lembrar? Aquele que quiser ganhar a sua própria vida, perderá. Por quê? Ele quer a própria vida. Olha, se você quiser a sua vida com isso, eu te concedo. Mas não diz o que ele vai perder. Isso, porque essa parte não pertence a ele. Isso. Agora, aquele que não se importa mais com a sua própria vida, ele já escolheu. Não, eu não me importo com isso, porque eu já escolhi o Senhor. Isso. Só que não é simples, não. Então, mas já reparou que é complicado você entender a escolha de uma pessoa? Então pense nas engrenagens que nós estamos trabalhando no ouvido. 24 horas por dia, afagando, Ronaldo, a sua justiça própria. O que a pessoa faz com você? Você é uma pessoa que... Eu fui ultrajado. Você entendeu? Aí incentiva isso, e também você se martiriza, porque olha só, eu não sou com essas pessoas, eu estou sempre sendo ultrajado. Ele começa um afago nos seus desejos, então lembre-se que tudo começa com a cobiça, aquilo que eu desejo. Então, se eu desejo uma situação, se está no meu íntimo, não vos enganeis. A Bíblia fala que aquilo que, irmão, não vos enganeis, aquilo que o quê? Que o homem o quê? Semear, o que vai acontecer? E isso também colherá, é uma regra, porque as pessoas pensam que podem viver essa brincadeira e que no final Deus vai ter misericórdia. Só que com uma diferençazinha, você planta um grãozinho. Isso. Vai gerar uma árvore gigante e vai dar frutos gigantes. Ou seja, você plantou pequenininho, colhe muito. Isso aí. Tanto do reino quanto do império. Tanto que a semente, a boa semente, produz 1 para 100, 30, 50, entendeu? A mesmíssima coisa, os frutos que geram do erro da tua escolha, mas a tua escolha não foi inocente. Pensem, vamos falar de juízo? Vamos falar de juízo. Vamos abrir a boquinha. Uma vez uma irmã já partiu para o Senhor e falou assim, irmão Jerônimo, ela falava isso, o Santos que lembra, a falecida irmã Lourdinha. Eu posso citar aqui porque ela é muito saudosa. Ela falou assim, ela que anotava os presentes na escola dominical. Ela falou assim, irmão Jerônimo, olha, eu ouço a palavra inferno, não me importa não. Mas quando o irmão abre a boca para falar do inferno, eu tremo. O inferno da morte, eu fico... eu começo a tremer, mas então, não é eu, é como é apresentado. Vamos falar de condenação. Como vocês acham que vai ser o sentimento da alma? Que a alma vai estar lá. Quando ouvir assim, eu nunca conheci você, que retrospecto a alma vai fazer? Posso fazer uma comparação? Já viu quando você foi ao banco e saiu com o seu salário na carteira? Foi ao banco, saiu com o seu salário na carteira. Só que junto tem cartão de crédito, celular, tá tudo junto na carteira. E você vai e entra no ônibus, aí você, cadê minha carteira? Não dá uma sensação de assim, e agora eu estou perdido? Multiplicado por infinito. Isso. Ou seja, as pessoas não pensam, tipo assim, Deus terá sempre misericórdia, sim. Lembra da verdade da história da mentira? Deus terá sempre misericórdia ao coração que é o quê? Tem até musiquinha. Contrito. Quebrantado, uma tradução contrito. Ao coração contrito, em outra tradução, ao coração quebrantado, Deus rejeitará a si mesmo. É assim que diz? Não rejeitará Deus. Isso quer dizer, que não houve contrição suficiente da minha vida diante do Senhor. Quem é que chorou amargamente, que Hebreus fala, chorou amargamente com aparência de arrependimento, com lágrimas excessivas por ter perdido uma coisa? Lá de Gênesis. Esaú. Hebreus fala assim, e não foi achado em Esaú lugar de arrependimento, ainda que a Elizabeth tivesse chegado na casa de Esaú e tivesse assim, Jerônimo, não fala mais isso.
Esaú está se esvaindo em lágrimas ali. Você está compreendendo, Beth? Estou falando do Beth, mas é todo mundo. Esaú Ronaldo, ele está acabado, ele está se derramando. A Bíblia diz que não foi achado lugar de arrependimento. Ele apenas chorava pela perda. Não tinha bênção mais para ele. Isso, não tinha mais. Não, e outra coisa, ele falou assim, eu posso ter zombado, mas era meu. Era meu isso aí. Então, olha bem, finaliza, Beth. O versículo 11 emenda com 12, vamos finalizar isso aqui. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Vai enviar a operação do erro, vai. Para que creiam a mentira. Porque é o que eles desejam, não é isso? Vai. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Eu preciso falar alguma coisa? Eu falei que eu não ia falar nada, que eu não tinha que falar assim, irmão, eu acho que não. Aqui a palavra está dizendo, para o que no final? Lê você, Santo, lê você, para o que no final? Para que sejam julgados todos os que não creram e todos, na verdade. Não tem exceção, Beth. Todos que não creram na verdade, o quê? Antes do quê? Mas não é só assim, não creram na verdade ficar neutro, não. Antes do quê? Tiveram prazer na iniquidade. Quem? Que vem de quem? O inimigo que é o quem? Que é, na verdade, quem? É segundo a eficácia de quem? Satanás. Então, lembre-se que vós quereis satisfazer a vontade do vosso Pai. Não é isso? Claro, nosso Pai. Eles entenderam tudo errado. Nosso pai é Abraão, você tem razão. Não, eu não estou falando de Abraão. O vosso pai é o diabo. E vocês querem satisfazer a vontade dele. Uma imitação quase, ou se eu me perdoo que pode soar mal, quase que perfeita da verdade. Respeito, honra. Quarto mandamento, segundo promessa, é isso? Honrarás o quê? O teu pai e a tua mãe. Isso. Então, ou seja, vocês honraram. Lembra do que o Santo citou na aula passada, na aula retrasada? Isso aí, honrar o pai, os recabitas. Lembra que nós lemos aqui? Os recabitas disseram, não vamos tomar vinho. Nós tínhamos várias gerações, né? Várias gerações. O nosso pai nos fez prometer que nunca beberíamos nenhuma bebida forte, como sinal da nossa humilhação, não é isso? Que vivia em tendas. Humilhação diante do Senhor, apesar de ser um povo rejeitado por Ele. Então, olha bem, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, alguém vai ser condenado por injustiça? Você acha ainda, Beth? Não que você acha antes, não. Eu estou dizendo, você acha, Joyce, que o Senhor vai se enganar com alguém? Até aquela pessoa bondosa, que a gente viu, sabe? Mas entenda bem. Eu vou te conhecer, vamos falar. Não, vou falar à vontade. Os dentistas falam que o siso não tem serventia nenhuma. Só serve para fazer com que sua arcada dentária fique frouxa, coisa tal, assim, sensato. Aí uma vez eu comentei com alguém assim, que falou assim, mas isso é verdade. Eu fiquei pensando assim, vamos lá, vamos criar, façamos um ano. Botamos um dente a mais. Rapaz, o siso, eu falei que não era para botar o siso, ou seja, como outras coisas no corpo também, daquela parte que você tem que tirar porque fica um montão de pedrinha, e fala assim, mas não precisa, no caso o ser humano já evolui, já nem nasce com isso. Rapaz, mandei alguém errado lá pro inferno, não, aquele lá não era, mandei enganado. Olha bem, a mudança que nós vemos hoje, ela é bem pragmática, ela é bem prática, ela não tem dificuldade nenhuma. A mudança é o seguinte, antes, dificuldade, agora o quê? Facilidade. Olha, eu já vi coisa absurda, mas absurda de olhar assim, não é de eu não quero ser um absurdo, mas as pessoas glorificavam o que estavam vendo. Você sabe um dos sinais da besta? Que ela será ferida de quê? O sinal de Apocalipse. E eis que ela será ferida de quê? De morte, não é isso? E ressuscitará. Um dos sinais, ou seja, uma maravilha que vai enganar muita gente. Abram a Bíblia em 1 Timóteo 4. Então nós vimos que o envio da operação do erro é a queda e a condenação dos mentirosos no fim dos tempos. Beth, teve alguma dúvida com relação a esse texto aí?
Você teve alguma dúvida assim? Ficou disfarçado que não é isso que ele está falando? Que a condenação é para aqueles que rejeitaram a verdade? Não foi o que você leu aí? Eu quero te perguntar isso. Tirou a tua dúvida com relação a uma pessoa inocente a nossos olhos que ouve a mentira? O texto, não, a minha dúvida é Não, eu ouvi você falando no dia. E se a pessoa ouvir a mentira? Como é que fica aquela situação se ela está com sinceridade? Não existe ninguém desamparado pelo Pai. Ninguém vai acolher mentiras se não rejeitar a verdade primeiro. Rejeitar a verdade. Isso é o que a palavra acabou de falar aqui no que nós lemos. Agora, 1 Timóteo 4:1. Está com a Bíblia aberta, Ciro? Pode ler? Pode. 4, versículo 1. Bem pausadinho, vai. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora já fala de outra classe de pessoas. Apostatarão. Devo ter explicado essa palavra alguma vez no estudo, que é muito importante. Sim. O que é apostatar? Abandonar. Abandonar. Mas abandonar alguma coisa que depende de você ficar ali, vendo? Ela se torna de menor valor quando você abandona? Não. É perder a crença, apostatar. Sim, mas o que você abandonou perde a eficácia? Continua íntegro. Íntegro. Então apostatar é deixar de oferecer o devido valor e importância. Não preciso mais. Eu tenho outra forma. Então, repete, Silvia, mais o Espírito, esse Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, mais o Espírito... Expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, Isso. dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso, olha bem. Dando ouvidos. Como que isso aconteceu? Vamos ver o que Paulo vai falar para Timóteo. 2. Emenda só o finalzinho. Dando ouvidos. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Para aí. Então, de onde vieram os espíritos enganadores e doutrinas de demônios? O que está falando aqui? Pela hipocrisia, por meio de. Isso quer dizer, por meio de quê? Da hipocrisia de homens que falam o quê? Mentira. Gente, vocês não reparam que está sendo enfático quando fala de mentira, a Bíblia? Eles pronunciam mentiras, como os 400 profetas pronunciaram. Mas por que eles foram tão convincentes? Eles mostravam sinais prodígios. Calma. Os 400, por que eles foram tão convincentes? Se era uma palavra saindo da boca dele, era mentira. Era porque eles eram eloquentes, sabiam expressar para você? Para você influenciar do diabo. Pelo mestre. Eu aprendi com o mestre. Lembra daquele desenhozinho da... eu aprendi naquele... Monstro S.A. e você... aprendi com o mestre. Entendeu? A maldade tem isso. Quem estava por trás era o mestre da mentira. Então não pensem vocês que devem subestimar os ardis do diabo, porque a qualquer momento o desejo do coração, o coração aberto, a brecha, o gatilho, ele entra com uma mentira e você cai. Então vamos lá. Leu qual, Silvia? Pelo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo o quê? Cauterizada a sua própria consciência. O que é uma cauterização? Eu separo meu braço, não tinha médico, chegaram ferro em brasa. Queima. Então, para que seria a cauterização? Não, queimar para cicatrizar. Não, na verdade, queimou tudo, não é isso? Alguma coisa mais vai servir aquela pele? Não. A cauterização, aonde é cauterizado, foi porque é como se diz assim, uma atitude final, seja para que for. Ou seja, eu cauterizei, ou seja, ali nem tem como retroceder. Não tem como retroceder. Então, o que é uma mente cauterizada? Pensem bem, por favor. Baseado nisso, ali cauterizou. Não serve a mais nada. Apenas serviu para, entre aspas, curar. Uma mente blindada. Vai falando. Tendo o quê? Vou repetir o versículo. Não, repete o versículo. Pela hipocrisia de homens. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Isso. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Talvez esses homens estejam nos terreiros de Umbanda.
talvez eles estejam nas mesas brancas, talvez eles estejam até nos cultos diabólicos, nas missas satânicas, ou talvez estejam vestidos, bem vestidos, barba feita, afeiçoados, cheirosos, retóricos, eloquentes e carregando uma baita Bíblia debaixo do braço. Não vou retirar o que eu estou falando, não vou retirar, porque ele diz que as mentes foram cauterizadas pela mentira. Ou seja, eles falam, eles são convencidos porque eles já creem nisso. Eles creem firmemente, eles não estão sendo enganados. Então vai. Você falou que cauterização é o que, Beth? Você falou? Você que falou? Blindado. Isso. Mas o que? Em termos físicos, se cauterização vem de queimar. Apagar. Cauterizou, apagou, já não tem mais aquilo. Olha, na verdade, uma mente cauterizada, nós podemos afirmar o seguinte: total insensibilidade com o pecado. Eu, por ter insensibilidade com o pecado, sou mestre em falar para você, pode prosseguir que eu te garanto. Mestre, não, o pecado já não cria mais nada, a tristeza não cria mais nada nele. Por isso se tornam homens poderosíssimos, homens que falam assim, comigo é assim na minha igreja. Homens que têm 1 milhão de views, entendeu? Um monte de dedinho para cima, e que jamais vão abandonar isso aí, porque a glória deles, a glória do mentiroso é saber que ele faz um filho da mentira. Ou seja, quanto mais pessoas acreditarem no que eu acredito, o que isso faz comigo? Quanto mais eu promulguei uma mentira, eu promovi uma mentira, e essa mentira fez efeito, multidões e multidões. O que me torna? Uma espécie de mestre na mentira. Isso, então me torna o quê? Poderoso, poder. E quem é que quis poder no lugar do poderoso? Lembre-se que ele passa as características para você, sabe? Você não só vai atuar como ele, vai honrar o Pai. Ou seja, eu vou personificar o meu Pai. Eu vou ser íntegro naquilo que ele me ensinou. A arte da mentira. E o poder, uma vez que se é colocado na vida de um homem pelas trevas, ele não vai abandonar nunca. Porque ele não crê mais. Sabe por que os profetas de Baal profetizavam em nome do Senhor? Porque não tinha diferença para eles. Sabe que eles achavam que Baal era inimigo do Senhor? Baal era um Deus tanto quanto o Senhor. Tanto quanto o Senhor. Por isso que Josafá falou assim, não tem nenhum profeta do Senhor, não, ou seja, aquele que foi separado do Senhor. Não esses profetas que profetizam. Balaão era um profeta de outros deuses e também do Senhor. Entendeu? Aí, então tudo bem. Se você leu que versículo? Não, é até o 2 só. Então, agora vai para, por favor, vamos ver um contraste com isso. João 16,13. Aqui diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Grava esse versículo. João 16,13. Eles ouviram o quê? Não volta para Timóteo, não. O que eles ouviram? Deram ouvidos a quê? Fala a frase toda. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Que vieram por meio de quem? De homens que tinham o quê? Que mentiam tendo o que cauterizado? A mente. Então agora só. Lê, Joyce, por favor, para mim. O versículo 13. Vamos comparar. Isso nós acabamos de ler Timóteo com o que Jesus fala. Mas... quando vier, porém, o Espírito da verdade... Não tem uma vinda? Espera aí. Não teve uma vinda? Sim. Quando vier o Espírito da verdade, tu lembra que foi enviado o Espírito da mentira? Sim. Comparou no contraste. Mas quando vier aquele Espírito, a mim diz aquele Espírito da verdade, ele vos o quê? Vos guiará a toda a verdade. Não tem como ele fazer o contrário. Então, quando vem o Espírito da mentira, te guia somente aonde? Só na mentira. Só na mentira. Vai, repete o versículo, Joyce. Todo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará a toda a verdade. Presta atenção comparando com as trevas, o conflito das trevas, vai. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Viu? Não falará de si mesmo. Ou seja, o mentiroso mesmo, não é aquele que conta mentirinha, não, é o mentiroso. Ele satisfaz a vontade do seu pai. Jerônimo, será que é possível isso? Tem coisa muito pior por trás disso. Porque o que tem em jogo? Por que eu digo que tem coisa muito pior? Está em jogo carro? Está em jogo ganhar na Mega Sena? O que está em jogo, Silva? O que tem em jogo? É isso aí? Dinheiro? Tirar dinheiro dos outros? É isso que tem em jogo? O que as trevas querem de cada pessoa? A alma. A alma. Vê se você entende. Então os homens são enganados por quê? A mentira me faz obter o quê? Benefício. Lucro, benefício. Você para mim é o lucro, Joyce. Mas na verdade quem está por trás de mim mentiu para mim. Uma vez, quem já ouviu falar, eu aconselho os irmãos verem, é difícil demais de encontrar esse filme. Megido. O nome do filme, Megido. Fala da batalha de Megido. Não tem nada, é totalmente bíblico. Mostra a batalha final do Megido e o general ele tem um coração muito contrito para com Deus. E o diabo fala, quando se manifesta no final, a batalha final, ele fala assim, você pensa que eu estou ligando para o poder desse mundo? Tu tá pensando que eu estou ligando para o meu exército, que ele tinha um exército dele, a batalha do Armagedon. Você está pensando que eu me importo com aqueles que me seguem? Fala assim mesmo, eu quero a alma deles. Gente, é impactante essa frase no filme. Eu quero a alma deles, até dos que me ajudaram. Não importa o que se faça. Isso. Então, enquanto está em jogo a mentira, que faz com que eu seja um aliado, porque a minha mente cauterizou e eu vejo que eu posso ter lucro, Satanás está por trás, deseja as almas. Porque, segundo Jesus leu aqui, Joyce leu, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. Então a verdade, ela fala, Beth, o que você vai passar. A verdade, ela pronuncia para você, Beth, você está me recebendo. Eu vou dizer, você vai passar por muita tribulação, mas eu nunca vou abandonar você. Entenda bem, o pecado acontece quando nos esquecemos dessa promessa. Porque não existe essa promessa na mentira. A mentira faz com que você viva uma vida dócil, boa, perfeita. Mas, como toda mentira, e como todo fundador da mentira, que é um só, assim que vem o resultado da mentira, o que ele faz? Ele está pertinho de você, não é isso? Se afasta. E faz com que você sofra o dano que ele já tinha previsto. Faz com que você, porque vai já usar outra pessoa no lugar. Olha bem, abram em Mateus, capítulo 4. Vamos finalizar com esse texto. Vocês lembram da tentação de Cristo? No deserto? Alguém no deserto, lembra? A tentação, ele foi enviado pelo Espírito do deserto. Alguém fala assim, o que isso tem a ver com mentira? Vamos lá ver. Capítulo 4. Felipe, está aberto a Bíblia? Sim. Lê para mim, por favor. Depois eu vou pedir você para parar. Qual vai ser o 4? 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vamos finalizar falando o seguinte. Pega a condição física. Esquece que ali está o Filho de Deus, porque ele é um quê? Homem. Sujeito a quê? Alguma coisa dele era melhor do que nós? Não. Toda a parte física dele, talvez até pior do que de muitos homens, devido a ser um homem de dores, aí diz. Um homem que não via parecer nem formosura. Olha bem, a Bíblia diz que ele foi ao deserto, foi enviado, ele não foi por vontade própria. O Espírito ele enviou ao deserto para uma única missão. Ser o quê? Pelo diabo. E jejuou 40 dias e 40 noites. Não é isso que diz?
O versículo 2. E lê de novo, repete o 2, Felipe. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso. Joyce, lê o 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Lembre-se que ele é um mentiroso? Não pode esquecer isso. Ele é o mentiroso. Ele é o fundador da mentira. Mentira, segundo toda a junção da tradução, é aquilo que é contrário a tudo que é verdade com relação a Deus. Olha bem, e chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu é o quê? Filho de Deus. Lê alto, Joyce. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que ele estava fazendo com Jesus aí? Nessa situação, só nessa inicial aí. Quem está falando com Jesus? Duvidando. Não. Ele não falou isso à toa, deixa eu saber. Ele teve um motivo para falar isso. O pouco que a palavra mostra, nós temos que ser igual detetives. Instigando. A Bíblia está dizendo que no final de 40 dias ele teve o quê? Então, na verdade, parece que Jesus resistiu o suficiente certinho por 40 dias. Ali ele já teve fome. Vamos alegorizar? Vamos fazer uma novela? Tem da Record, tem um monte de novela aí fazendo. Vou fazer também aqui. Jesus com a mão numa rocha. Pai, me ajuda, ser comigo. Compara com você. O diabo aparece. Está com fome? Se tu és filho de Deus, você transforma essas pedras em quê? Pão. Solução. A resposta de Jesus, eu quero chamar a atenção para ver como começa a atuação da mentira. O 4, Joyce, por favor. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele pronunciou um trecho do Pentateuco. Nem só de pão. Por que ele citou isso? Nem só de pão viverá o homem. Por quê? Quer dizer que o pão acompanha outras coisas também? É isso que ele quis dizer? Porque ele teve fome de algo pessoal. Tu está passando necessidade, está fraco. Transforma logo isso aqui em pão. Eu vou te dizer muita mentira. Você entra numa... Eu não quero pronunciar o nome, eu tenho que ficar inventando nomes. Você entra numa associação religiosa e a primeira coisa que diz é: vem cá, você está triste por quê? Eu estou com isso e aquilo. Aqui é a casa da solução ao problema. Senta aqui. É oferecido a você uma solução de acordo com o que você está sentindo na hora. Na hora. Quantas pessoas são libertas da dor imediatamente? Da dor física. E quando não são libertas de uma coisa que possa ser vista na reunião, elas são libertas por indução. Vai para casa que já está certo lá. Já está certo. Uma certa vez, nós íamos fazer um culto no sábado na igrejinha pequenininha. Uma lojinha. Não via ninguém. Deu o horário do culto, não via ninguém, a gente tudo animado, o pessoal dos jovens animado. Não, vamos permanecer aqui. E tinha um monte de gente do outro lado da rua. Um monte de gente invadindo o terreno. Nós olhamos assim, rapaz, ela conta gente invadindo o terreno. Aquela praça que tem ali, a segunda praça do colégio. De repente, o tempo preto começou do céu despedaçar um monte de raio e aquela turma com colchão, com fogareiro. O único local que viu de proteção era onde? A igreja. E a igreja lotou. Não tinha energia, já acabou a energia, estava no escuro, acenderam os mais velhos, e muita gente entulhada. Tinha até colchão, eles levaram já para marcar terreno. E eu lembro que mas as pessoas estavam auxiliando, nós íamos dirigir o culto, e nós começamos a falar para aquelas pessoas da palavra, falar da salvação. E eu lembro como se fosse hoje, uns
conversavam, outros prestavam atenção, até que uma mulher falou assim: é muito fácil falar, mas olha, vocês não sabem a situação que eu estou aqui invadindo esse terreno. Eu saí e deixei a minha filha em casa com muita febre. Eu nem sei como era qual o estado dela, mas eu tive que deixar minha filha com pessoas estranhas, assim, falou para mim. Porque eu tinha que resolver minha vida, eu tenho que arrumar um local para eu morar. Então eu deixei minha filha, o pai falou assim. De repente, a minha boca se moveu e eu comecei a orar e falei assim: a senhora vai para casa e à noite, perdão, isso era sábado à noite, amanhã a senhora vem ao culto se a senhora encontrar a sua filha sã em casa. Assim, mas saiu da minha boca. Tudo bem. Quando foi no outro dia, acabou aquilo ali, parou o temporal, eles foram embora, e quando foi no outro dia, eles teve culto. Quando estava na hora do culto, uma pessoa levanta a mão e fala assim, não falou para mim, falou para o pastor, mas ela achou que o pastor estava no dia, no culto, estava escuro. O pastor, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, mas nós, os jovens, sabíamos quem era. Eu realmente estou vindo aqui porque eu cheguei em casa e encontrei a minha filha sã, sem um pingo de febre. Eu estou citando isso aí como exemplo. Onde está a diferença disso de uma mentira? Que eu poderia ter falado uma mentira. Eu poderia ter pronunciado aquilo só de praxe, para dizer assim, vai para casa que não vai voltar mesmo aqui, entendeu? E eu ganho pontos espirituais. Mas onde está a diferença? Baseado naquele trecho de João que nós lemos. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a situação. Toda. Então, muitas vezes, Beth, aquilo que nós pronunciamos por andarmos na verdade é realmente a verdade. Sabe? É a verdade. O servo de Deus, ele não procura ficar falando e pronunciando e gritando aos quatro ventos a verdade. Ela vem e sai da boca. Diferente do filho das trevas, que quando sai da boca é para mentir e para obter algum lucro. Então, olha bem. Onde é que nós estávamos? Sim, o tentador. Então, lê agora, Silvio, por favor. Ele, porém, respondendo, disse, perdão, repete 4. A Joyce que vai ler você, vai. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu só lembrar uma coisa que eu não falei. Essa mulher estava irada no dia desse temporal. No outro dia, na hora do culto, ela estava lúcida. Serena nem parecia, porque ela falou com raiva. Ela falou, quem vocês vêm falar isso aí para mim? Vocês não sabem da minha situação que eu estou passando aqui? Sabe? Como se aqueles irmãos que estavam ali tivessem culpa. Mas por que Jesus respondeu assim, nem só de como viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Então vamos ver essa resposta no Salmo 33. Vai, Salmo 33, e marca o dedinho que vai voltar para ele. Nós estamos terminando. Salmos 33, olha por quê. E as pessoas não entendem isso. O santo pronuncia muito isso. Eu digo que você já pronunciou muito esse versículo. Salmos 33, pronunciou? Sim. O Ronaldo, você está com a Bíblia aberta aí? Então, olha só. Lê o 19. Isso. Para os livrar bem alto, vai. Para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. Leu 33, esse que tu leu foi o 19, leu 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Presta atenção. Eu chamo sempre a Beth, mas a Beth simbolizando, representando todo mundo. Presta atenção, Beth, vai. Sobre os que esperam na sua benignidade. Isso. Lê? Emenda com 19. Para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. Tem alguma tradução diferente? Aqui. Vai, lê, bem alto. 18? Os dois, os 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O que ele está dizendo? Que a pessoa que espera no Senhor, que vive, que é filho da verdade, está dizendo que ele espera.
ele espera a solução. Se você tem fome, qual é a solução, Beth? Comer, então tem que ter o quê? Comida. Se você está doente, Ronaldo, qual é a solução para você? A solução, você está doente. Medicamento para obter o quê? A cura da doença. Se você está fraca, espiritualmente falando, a solução o quê? Um fortalecimento, não é? No entanto, Paulo diz que quando nós somos fracos, então nós somos o quê? E esse versículo aí está dizendo o quê, Sam? Eu digo isso, você sempre comenta, o 18 e 19, que você sempre faz um comentário sobre isso. O que ele está falando aí? Mesmo sem resolver os problemas, o Senhor te dá graça e te sustenta para que você suporte. Então Jesus falou o que para o diabo? Ele tinha fome, não é isso? O diabo percebeu isso. Ele respondeu o que então para o diabo? Meu problema não vai ser resolvido com o pão. Com o pão. Ou seja, eu voltaria a ter fome, mas o que sai da boca de Deus, na verdade, essa palavra é diferente, não é logos, é rema. Ou seja, é uma ação. O que Deus mandar, é o que vai acontecer. Ou seja, se Deus quer conservar a Silva com resultado de exames, tudo indicando negativo, mas a Silva mantém-se firme, passa ano, entra ano, e eu já falei da saudosa... Como é que é a irmã, meu Deus, agora fugiu da mente. A irmãzinha que eu falava que tinha câncer, que morreu 15 anos, foi para casa para morrer com 6 meses, morreu 15 anos depois de infarto, e o câncer não saiu de lá, entendeu? Então o que dá a entender? Que o homem é cevado pela mentira quando a solução é melhor. Qual seria a solução melhor do que a graça de Deus mantendo você vivo? Pensa o diabo chegando no céu, tem uma solução melhor para você. Eu ofereço a você o quê? A solução imediata. O que o diabo fez foi oferecer para Jesus. Já estou te dando a dica. Você como filho de Deus, que os homens já tiveram a primeira impressão sua, transforma essas pedras em pães, que vai resolver o teu problema. Ele fala assim, eu não vou morrer, porque eu estou tendo fome. O que vai me manter vivo é toda a palavra, decisão que sai da boca do Pai. Vamos para o segundo. Precisamos ler o segundo. Então... O segundo de qual? O 5. Segunda tentação. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Certo, vamos ver. O que sai da boca do inimigo nunca tem que ter uma sutileza. Mas ele citou as escrituras, citou? Vai para marca com o dedinho do Salmo 91. O famoso Salmo 91 que toda a Bíblia fica aberta. Uma vez um pastor falou assim, gente, por que as pessoas deixam a Bíblia aberta justamente no Salmo que foi justamente porque o diabo usou para tentar Jesus? Salmo 91. Versículo 7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Está prestando atenção todo mundo? Porque tu, ó Senhor, és o meu quê? Refúgio. O Altíssimo é o quê? Habitação. A tua morada, a tua habitação. Nenhum mal, o quê? Te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Ué, então por que o diabo usou uma coisa que ele falou literalmente? Ele está dizendo aqui. Está falando aqui que o Salmo está dizendo. A ordem dos anjos é servir, é guardar. Por que ele citou o Salmo? Lembre-se que o poder da mentira é fazer o quê? É fazer desestabilizar a fé
e fazer com que você creia na mentira e se afaste de quem? Então está no Salmo 91 aí, Sandro? Lê o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz tudo mais, os dois. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele está declarando o salmista. O fato é ficar debaixo da mão dele, não importa. Quantas vezes Davi, olha bem, quantas vezes Davi, ele teve à beira da morte. Isso é vida de bênção? Sai na rua, é tiro para todo quanto é lado. Rapaz, podia ser assim, ó, bênção. Sai, para todo tiroteio, passa. O problema é que essa opção que o diabo oferece. O diabo oferece segurança. Mas baseado em quê? Porque a resposta de Jesus, volta para lá. A resposta de Jesus foi enfática. Se ele oferece segurança, o 7 diz o quê? Lê, Sandro. Disse-lhe Jesus, também está escrito. É importante isso. O que tem aí no começo da frase? Disse-lhe Jesus. Não, isso. Agora. 2 pontos. Também está escrito. É uma coisa que é lícita ao servo de Deus, mas também está escrito o que, Sandro? Não tentarás o Senhor teu Deus. Romanos 6. Deuteronômio 6, que fala isso. Que fala assim, olha, não tentarás o Senhor como tentaram no deserto. Sabe o que foi a tentação? Vemos aqui para morrer de sede. Você entendeu? O que o diabo queria que ele fizesse é que ele fizesse uso de toda a segurança que Deus dá, mas simplesmente porque ele era o Filho de Deus. Deus passou por isso, na verdade ele estava ali para fazer a vontade dele, do Pai. Entendeu? Continua, Sandro. Novamente, o 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora ele pegou pesado. Essa é lógica, não é isso? Tudo te darei, se prostrado me adorares. Que posição Satanás ocupou aí nesse momento? De quem? Que ele aparentemente... De Deus, do Senhor. Está diferente hoje? O que a mentira pede para você? Que você seja adepto e defensor e adorador dela. Isso aí. Então, na verdade, você começa a viver uma vida que diz que é a vida correta e a vida que Deus escolheu para você, porque tudo está baseado na palavra, mas na verdade você está submisso, escravo de uma outra situação. Ou seja, o dia que me faltarem as bênçãos, geralmente esse dia é o dia fatídico, aquele dia que o diabo mata a pessoa, o dia que me faltarem as bênçãos, eu discorro desse Deus. Eu não falo mais nele. Eu não quero mais saber dele. Quantas pessoas viveram uma vida íntegra diante de Deus aos nossos olhos, por isso eu cito isso, e no final das contas porque perdeu um filho. Nunca mais. Não foi só se afastar de Deus, blasfema. Não quero saber de Deus. Se Deus tirou meu filho, foi porque não serve para mim. Entendeu? A mentira coloca isso. Culpe o Senhor. Está vendo como é que ele não é fiel a você? Ele tirou o teu filho. Porque, segundo, só ele tem poder para tirar a vida. Então entendam bem, a mentira desestabiliza. E não pense vocês que vocês são livres dessa. Mas nós somos as pessoas que estão aqui na escola dominical, nós estamos aprendendo, isso não vai nos pegar. Não subestime os ardis, ela é muito sutil. Ela vem e consegue, não dê ouvidos, o segredo está em quê? Não ouvir. Não ouvir, pode ser alguma mentira. Quantas vezes uma pessoa me apresenta alguma coisa e você não quero nem saber. Mas é bobagem isso aqui. Não quero saber. Sabe por quê? Porque eu não sei o que pode vir disso. E eu temo mesmo, porque eu sei que muito menos pessoas caíram. Por muito menos que isso. Então, tu já pensou, Beth? Se de repente você está em casa e está sendo feita a reunião no céu, isso é um exemplo. Uma reunião no céu, assim, como é que eu vou fazer para que Elizabeth caia nos erros que ela escolheu? Já pensou, Beth?
Todos simbolizando com Acabe. Você está pensando que nós estamos livres disso? A Bíblia fala que Tessalonicenses, nós acabamos de ler, fala do quê? Que Deus enviou a operação do erro para aqueles que rejeitaram o quê? Ao quê? E deram ouvidos a quê? Mentira. A mentira. Então não tem como escapar, Ronaldo, não tem como escapar. O problema é que as pessoas vão sair daqui, literalmente daqui dessa sala, eu, você, e queira Deus que isso permaneça no nosso coração. Que realmente temos temor da condenação da alma. Temos temor de dar ouvido à mentira, porque nós temos isso aqui nas nossas mãos. Entenda bem, olha só. E isso aqui é o dia inteiro mentiras. Mas não é mentira de notícia que eu estou falando, não. É mentira porque o título disso aqui, o título desse aparelho, olha, vem pra cá, o título, é como se fosse dinheiro. É Android. Ou seja, é um aparelho que possui um sistema operacional chamado o quê? Android. Você sabe por que foi dado esse nome, Android? É só vocês observarem o significado. Android é uma réplica do ser humano, só que artificial. Artificial, ou seja, se você diz que é humano, mas é igualzinho, braço, perna, pele, tudo, mas não é. Foi criado pelo homem. E o que essa maquininha tem feito? Tem substituído isso aqui, ó, pensamento. Então fica muito fácil. Não, a mentira não vai vir só por aqui, não. Fica muito fácil a mentira vir externa, falada mesmo, porque você está totalmente distraído. Totalmente distraído e assim, eu estou vivendo a minha vida e tal, e chega, bate a porta, e o desejo dele é contra você, o Senhor avisa, mas você não dá ouvidos, e brinca, e cai. Então entenda bem, quais foram as 3 condições, finalizando, que o diabo tentou pegar Jesus. A primeira, quando falou fome, quando falou transforma a pedra em pão, necessidade humana, fome. A segunda, que diz assim, tomará nas suas mãos para que não tropece seu pé em pedra. A segunda, que é muito buscada também, que o homem busca, que é muito prometido nos locais religiosos que vocês entram. Nunca mais acontecerá o que com você? E o mal te atingirá. Então, fome e segurança. Entenda bem. E quando isso não acontece, o próprio líder da agremiação, agora, esse homem é melhor, agremiação religiosa, parece até escola de samba. Da agremiação religiosa, fala assim, está acontecendo isso com você, porque o quê? Porque você o quê? Isso aí. E o que a mentira deturpou logo de início? A fé. A fé. Você está acontecendo isso com você, então você não tem como escapar. A mentira vai estar sempre certa e você vai estar sempre errado. Deixei de fazer aquele negócio que eu faço todo mês, uma única vez, e minha casa se encheu de maldição. Se encheu, nossa, aí encheu de maldição. Entendeu? Porque a mentira falou isso para você. Porque a mentira falou, então, fome, segurança e a terceira. A terceira e disse isso, tu te darei se prostrado me adorares, não é isso? Qual foi a terceira coisa que ele ofereceu a Jesus? Poder. Ou seja, condições, nome. As pessoas vivem por um nome. Hoje é muito importante o nome, porque nome significa influência. Entendeu? Você hoje vive numa sociedade em que agora não tem mais nome sujo. Não existe mais nome sujo. Existe o quê? Quando você entra no Serasa. Escolhe. Oh, beleza, que nome bonito, né? Antigamente era nome sujo, né? Salve ou não salve, não é isso? Beth, você está com o nome sujo hoje em dia. Esquece o nome sujo. Deram outra solução. Mesmo com o nome sujo, você batalha, vai fazer uma coisinha ali e o seu o quê vai aumentando? Mas é uma mentira. Sabe por quê? Porque você fica desejando que passe de 90 para 500. Você todo dia entra no site, eu digo isso que eu sei, as pessoas fazem isso. Meu score está aumentando. Daqui a pouco eu terei o quê? Crédito. Entendeu agora? Eu vivo para ter segurança que não venha de Deus.
O que você vai fazer com o crédito? Muita coisa. Diz para mim o que você vai fazer com o crédito. Eu vou comprar aquilo que eu não quero. Eu vou gastar com aquilo que eu não preciso. Que coisa melhor, mas não estou sendo irônica. A mentira falou isso. Sabe quando a pessoa fala uma coisa burra, que só o outro está ouvindo percebe, mas ela não percebe, porque ela deu ouvidos à mentira, deu crédito à mentira? Não vai acontecer isso não. Eu não vou ficar mais rico, pelo contrário, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Olha só, entendeu? Essas contradições todinhas. A pessoa não sabe por que ela está sendo escravizada, porque a mentira falou isso. Então agora eu vou dar uma solução. Você não tem mais nome sujo, você vai subir no seu score. Você vive fazendo coisas que aumenta o score. Paga conta em dia, conta de luz em dia, passa a pagar em dia, porque isso aumenta o score também. Você passa, você não fica... Deveria ser fermento, né? É isso aí. Não, olha só, agora é isso aí, mas só vai ter água. Então essa situação é o que a mentira faz. Ela apresenta a você um fogo fato, aquele foguinho do pântano que você parece assustador de queimar, quando você bota a mão e ele não tem calor. São gases coloridos, entendeu? Fogo fato. A verdade é que quem segue a mentira está livre da... Qual é a palavra que diz? Está livre do infortúnio, não é infortúnio, está livre da desgraça? Aquele que segue a mentira está livre da desgraça? Não. Lembra do que resolve sair, enfrentar o perigo? Ou não sai não, aqui dentro você está seguro. Ele sai no perigo porque ele tem uma filha, um filho está lá na casa. Ele tem que ir lá, mas olha, você está esperando morrer, mas eu tenho uma coisa muito mais importante lá. Eu tenho que salvar minha filha. Então ele expõe a vida ao risco, não é isso? Ele tem. Os que ficam no local já têm certeza que são o quê? Seguros. E não estão. Porque ensinaram para ele o seguinte: toda vez que houver problema, busque o quê? Segurança, uma solução. Quando a pessoa tem poder, ela não pensa em nada. Eu tenho poder. Até se eu ficar doente, eu tenho poder financeiro para ter os melhores, o quê? Médicos. Aí até o dia que chega assim, sinto muito. Não vou fazer nada. São os 400 enviados. Isso, falando o tempo todo. Então, Beth, não tem como se duvidar de 400 pessoas profetizando em nome do Senhor e falando assim, é desse jeito. Por isso, Silvio, que muitas vezes nós conversamos sobre isso. Como é que pode uma única pessoa ser a única pessoa com a verdade na boca? Mas nós sabemos disso porque nós fizemos o quê? Desse fato, Jacardo, nós sabemos que aquela era a única pessoa que falou a verdade? Lemos. O que está escrito? Mas na hora, foi aconselhado para ele fazer o quê? Olha, quer se dar bem com o rei? Fala o que ele quer, o quê? Ouvir. O que Timóteo diz? No final dos tempos, insta Timóteo, conjure-te diante de Deus, eu sei de cor, que fale a palavra, pregue, admoeste, exorte, com toda longanimidade, paciência, em tempo e fora de tempo, porque virão, insta, né? É isso, insiste, porque virá um tempo em que eles o quê? Não suportarão ouvir o que é certo, mas tendo uma coceira nos ouvidos, eu não suporto mais ouvir isso, eu não aguento mais ouvir você falando disso, procurarão mestres, aí porque eu digo, não subestima não, que aquilo que você procurar você vai achar. Procurarão mestres que falem o que lhe agrade. Vou usar você mais uma vez como exemplo, para finalizar. Jerônimo, a partir agora, estou em outra escola dominical lá. Ángela, aquela ali, toda hora você pronunciava aqui, eu chego em casa e falava com Paulinho aí, estou usando exemplo, tá? Paulinho e Dudu, você Dudu, eu acho que eu estou dando razão para vocês mesmo. Realmente, mãe, tem uma outra escola ali, vai um dia fazer uma visita, um exemplo, estou fazendo esdrúxulo, mas é um exemplo. E vai falar tudo o contrário. Você não vai lembrar, Beth, você orou, lembra disso? Você orou e pediu para Deus, Senhor, abre uma porta, não é isso? Você não, eu estou citando, posso citar? Não tem problema? Então, abre uma porta a Joyce, Senhor, faz com que tenhamos uma direção, um ensino. Você esquece que foi Deus que colocou pelo seu pedido. Você abandona, você não quer mais fazer uso disso. Porque deu ouvidos à mentira. Vamos encerrar? Agora só no ano que vem. Tá bom? Vamos colocar de verbo, vamos orar.
Desculpa, a Branquinha não ficou hoje aqui não tá lá fora? Tá lá Hoje não fora. reclamou não. Ficava aquela meia beira. Vamos orar, vamos. Ô Santo, pode orar com a gente? Encerramento da escola, por favor. Grandioso Deus e eterno Pai. Ô Senhor da glória. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor nos tomou pela mão, nos conduziu, ó Pai, pelo caminho proposto pelo Senhor, nos protegeu, ó Pai, e tem nos guiado por este caminho e nos concedido, ó Pai, aquilo que de mais importante nós poderemos ter, o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque da sua boca tem saído palavras que nos sustentam, Amém, Pai, em meio a dificuldades, ó Pai. Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos o seu nome, que do Senhor, ó Pai, venha a verdade para a nossa vida, venha a luz, ó Pai, que ilumina o nosso caminho. Amém. E, ó Deus, estamos debaixo das tuas mãos poderosas, ó Pai, e te amamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor colocou este amor em nosso coração. Amém. E falamos, ó Pai, diante das potestades, dos principados, diante dos homens, ó Pai, que te amamos, ó Deus. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por este ano, ó Pai, que o Senhor nos concedeu e nos concede, ó Pai, um final de ano e um outro ano, ó Pai, se assim for da sua vontade, Amém. que ainda exista, ó Deus, que estejamos diante do Senhor neste mesmo caminho, ó Pai, protegidos, ó Deus, de toda mentira. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Isso. Se Deus assim permitir, se Ele permitir, estaremos aqui. Dia 8 de janeiro. 8 de janeiro, né?